Olá, quinta-feira, dia 22 de maio, e essa é a nossa segunda edição do dia. Hoje a gente vai mergulhar num assunto bem sério. A vulnerabilidade digital. Mais especificamente, os riscos, gravíssimos que as redes sociais podem trazer para crianças e adolescentes. A gente se baseou num artigo detalhado, sabe? E também em dados de institutos, ações da polícia, propostas do governo. E o que acendeu o alerta para essa edição foi, infelizmente, o caso da Sara Raissa. Uma menina de 8 anos, ela foi encontrada morta e a suspeita é que foi por causa de um desafio online com desodorante. A tia dela fez um apelo muito forte, para os pais conversarem com os filhos sobre os perigos na internet. É uma história terrível que força a gente a olhar para isso. Como que esses perigos se espalham assim tão rápido online? Exato. E esse caso da Sara, por mais chocante que seja, infelizmente não é isolado. O que impressiona aqui é a dimensão disso, Olha, o Instituto Jimmy Cuida, eles já contaram, desde 2014, pelo menos 56 casos de morte ou ferimentos graves de crianças e adolescentes no Brasil, por causa desses desafios online. E a gente tem que pensar, que muitos casos nem vêm a público. O número real deve ser bem maior, infelizmente. É importante notar também que a polícia está investigando o caso da Sara, sim. E eles dizem que tem como rastrear quem cria e espalha esse tipo de conteúdo perigoso. Isso até se conecta com uma operação policial grande, recente, que aconteceu em 7 estados. Eles foram atrás de crimes de ódio, pornografia infantil, até tentativa de homicídio. Tudo pela internet. Teve gente presa, material apreendido. É um sinal, claro, de que as autoridades estão agindo. Mas a velocidade da rede... Nossa, é um desafio enorme. E a porta de entrada para esses riscos parece gigantesca, Tem uma pesquisa que diz que 75% das crianças e adolescentes aqui no Brasil têm perfil em rede social. 75%. E o que me preocupa ainda mais, 1/3 desses perfis é público. Aberto, para qualquer um ver. Fora que muitos conseguem burlar as restrições de idade muito fácil. Aí fica aquela sensação de segurança, Porque a criança está dentro de casa, mas a Sociedade Brasileira de Pediatria, SBP, está alertando que o uso de redes sociais por crianças bem pequenas, tipo de 6 a 8 anos, dobrou nos últimos anos. Dobrou. Para essa idade. Isso é muito alarmante, Com certeza. E essa vulnerabilidade toda tem explicação, sabe? Tem um lado biológico e um psicológico. O cérebro das crianças, dos adolescentes, ainda está se formando. Isso significa que o controle dos impulsos é menor, a capacidade de avaliar riscos, de tomar decisões mais maturas, tudo isso está em desenvolvimento. Então, eles são, por natureza, mais suscetíveis, entende? A própria SBP já está vendo uma ligação clara entre esse uso exagerado de redes e o aumento de problemas como transtornos mentais, alimentares, até automutilação. É muito sério. E some a isso, às vezes, um isolamento, uma falta de diálogo em casa, sabe? Carência afetiva. Aí muitos vão buscar reconhecimento nesses espaços online, mesmo nos que são tóxicos. Tem até uma pesquisa que mostrou que 90% dos brasileiros acham que os adolescentes não têm o apoio emocional e social que precisam. 90%. Nossa, é um quadro bem complexo mesmo. E aí, diante disso tudo, começam a surgir algumas respostas das instituições, Por exemplo, tá rolando uma consulta pública, vai até 15 de junho de 2025, para tentar criar uma classificação indicativa para as redes sociais, tipo o que já existe para TV, para cinema. Mas será que só isso segura a onda? Consegue barrar o acesso indevido? Olha, é um passo importante, sem dúvida. Mas faz parte de uma estratégia maior. O Ministério da Justiça lançou um plano chamado Crescer em Paz. São 54 ações, é bastante coisa. Se a gente conectar isso ao quadro geral, é uma tentativa de construir um ambiente digital um pouco mais seguro. Inclui desde um aplicativo para bloquear conteúdo até um sistema de verificação de idade mais parrudo, vamos dizer. Inspirado em modelos de fora que usam os tokens para confirmar a idade sem vazar os dados da pessoa. E também prevê um canal unificado para denúncias e modernizar essa classificação indicativa para pegar esses serviços digitais também. Entendo. A regulação, a tecnologia são importantes, claro. Mas elas não funcionam sozinhas, A responsabilidade da família parece que continua sendo central nisso tudo.
Lembrei de uma fala da promotora Gabriela dos Santos Lusquinhos. Ela disse que deixar a criança na internet sem supervisão é como largar ela sozinha numa rua deserta de noite. Forte, né? E tem especialistas como o Jonathan Haidt, naquele livro A Geração Ansiosa, que dizem que isso vai além da família. É um problema coletivo mesmo. Ele fala não só do vício, mas de como o cérebro do adolescente está meio que se religando em torno dessa busca por validação online. Exatamente. O ponto central é esse. A ação dentro de casa é vital. É sobre fortalecer os laços reais, sabe? A presença afetiva, para que o mundo real consiga, de algum jeito, competir com essa atração constante do algoritmo. E às vezes são coisas básicas, né? Sentar para comer junto, cozinhar algo, jogar um jogo, conversar abertamente sobre tudo. Inclusive sobre a vida online deles. Não é para demonizar a tecnologia, de forma alguma, mas sim para equilibrar o uso, tentar regular um ambiente digital dentro do que é possível e, principalmente, estar presente. Oferecer aquele suporte que só o contato humano, o olho no olho, pode dar. Fica muito claro, então, a mensagem que sai de todo esse material que a gente viu. A proteção das nossas crianças e adolescentes no mundo digital exige um pacto, urgente e coletivo. Tem que envolver o Estado, as famílias, as próprias plataformas de internet e a sociedade civil. Todo mundo junto. É um esforço conjunto que é indispensável para que histórias tão tristes como a da Sara Raissa não se repitam mais. Bom, faremos agora um breve intervalo. Estamos de volta. Olha, para a gente fechar nossa conversa de hoje, vamos mergulhar num ponto, assim, bem crucial que apareceu nas fontes, né? Os impactos do uso excessivo de telas na saúde de crianças e adolescentes. É um tema que, nossa, dá muito o que falar. Com certeza. E as fontes, como esse guia recente do governo federal, que está bem baseado em ciência e tem até relatos de jovens, mostram que a preocupação é grande sim. A gente precisa entender melhor quais são os riscos reais para o desenvolvimento saudável deles nessa era digital toda. Faz todo sentido. E olha, os riscos que foram mapeados são significativos. Se a gente começa pela saúde emocional, por exemplo, tem relatos de tristeza, sabe? Aquela coisa da comparação constante nas redes sociais. Sei. Das plataformas, com aquele feed infinito, né? Feito para prender a pessoa ali. Totalmente. E isso acaba somando com os impactos na saúde cognitiva e social. As fontes indicam, assim, possíveis prejuízos em habilidades sociais que são essenciais, né? No desenvolvimento da linguagem, na memória, na capacidade de prestar atenção, até na qualidade do sono. Nossa. E esse conjunto todo pode levar a ansiedade, depressão e um isolamento social que é bem preocupante. E os números mostram bem essa inversão digital, né? A pesquisa Tiki Kids Online Brasil de 2024, ela fala que 93% dos jovens entre 9 e 17 anos estão online. É muita gente. Muita gente. Aí, quando a gente vê as recomendações da Sociedade Brasileira de Pediatria, parece quase um choque de realidade, né? Exato. A SBP é pé bem direta, né? 0 telas para menores de 2 anos. Daí o tempo vai aumentando aos pouquinhos, até 1 hora por dia, dos 2 aos 5 anos. Certo. Depois de 1 a 2 horas, dos 6 aos 10. E para adolescentes de 11 a 18 anos, de 2 a 3 horas por dia. É um limite bem definido. E vale a pena reforçar o porquê dessa restrição total para os bem pequenos, menores de 2 anos. Nessa fase, o cérebro tá, a 1000 por hora no desenvolvimento. E o estímulo passivo da tela não substitui, sabe? Pode até atrapalhar a interação com pessoas, as brincadeiras, que são o que realmente importam para o desenvolvimento psicomotor, cognitivo e, claro, para o vínculo afetivo. Usar a tela para acalmar ou distrair tira a chance de aprender e se conectar de verdade. Entendi. Faz sentido essa distinção que o guia traz, né? Entre o uso que é problemático, mais passivo, sozinho, exagerado, e aquele uso que pode até ser bom, afetivo, tipo uma videochamada com a avó que mora longe. Precisamente. Mas, assim, além do tempo de uso, tem outros perigos bem reais ali online, né? O cyberbullying, que pode ser, devastador. Sim.
Tem os desafios perigosos que viralizam do nada, a exposição a conteúdos de automutilação, violência, pornografia. Aquela perguntinha, você tem mais de 18 anos, não barra quase nada, né? A gente viu casos graves, como aquele no Rio de Janeiro, de gente incitando violência abertamente. É um cenário bem complexo mesmo. E diante disso tudo, que caminhos, que soluções os materiais que a gente analisou apontam? Olha, são várias frentes, né? O próprio Guia Federal já é um passo, focando na tal da educação midiática. Educação midiática. O que seria isso na prática? Basicamente, é ensinar crianças e jovens a consumir e também a criar conteúdo digital de um jeito mais crítico, mais responsável, sabe? Tem até uma política nacional de educação midiática sendo pensada para formar professor, colocar isso nos livros. Interessante. E para as famílias, a recomendação forte é a mediação ativa. Não é proibir, mas conversar, estabelecer limites claros, acompanhar o que os filhos estão vendo. É mais sobre responsabilidade compartilhada, como diz até a Constituição, do que controle autoritário, sabe? Entendi. Diálogo acima de tudo. Isso. E tem até uma crítica sobre os pais que expõem demais os filhos pequenos nas redes, né? Isso também é parte da conversa. E a gente viu também esses movimentos surgindo, né? Tipo, o desconecta. A ideia deles de adiar o primeiro celular para 14 anos, rede social só com 16. Parece que as famílias estão buscando alternativas mesmo. Sim, é um reflexo dessa preocupação. Mas o ponto central que fica dessa análise toda é que o desafio não é demonizar a tecnologia, né? Ela é uma ferramenta. Poderosa. Sem dúvida. A questão é como a gente pode ressignificar o uso dela, aproveitar o que tem de bom, mas lutar contra essa influência excessiva dos algoritmos que só querem prender a gente ali. E a educação midiática é um caminho-chave para dar mais autonomia e senso crítico para os jovens. Realmente, não tem bala de prata, né? A nossa análise deixou claro que lidar com esses impactos das telas exige um esforço, assim, contínuo e de todo mundo. Família, escola, governo e, claro, as empresas de tecnologia têm sua parte. Exato. E isso deixa a gente com uma reflexão importante, né? A proteção das crianças e adolescentes nesse mundo digital é uma responsabilidade de todos nós, coletiva. Como que a gente pode, cada um e como sociedade, trabalhar para que o online seja um lugar de crescimento seguro e não de risco, para garantir que as novas gerações tenham direito a uma vida plena, conectada, sim, mas também presente no mundo real, sabe? Uma pergunta fundamental para a gente continuar pensando. Muito obrigado pela companhia nessa análise, foi ótimo explorar tudo isso. Eu que agradeço. E lembrando, o podcast volta amanhã. A gente se encontra de segunda a sexta, às 7 horas, 12 horas e 17 horas e também aos sábados, ao meio-dia. Um grande abraço e até lá!